Oi, pessoal do oitavo ano. Vamos hoje finalizar o capítulo Rebeliões na América Portuguesa. As duas revoltas que vamos tratar na aula de hoje são a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Vamos lá? A Conjuração Mineira ocorreu na cidade de Vila Rica, que hoje é a cidade de Ouro Preto, no ano de 1789. Por volta do ano de 1760, as jazidas de ouro aqui na região das Minas, elas começaram a se esgotar. Só que o governo português não queria nem saber disso. Eles continuaram cobrando impostos altos e pesados, e faziam várias proibições, como, por exemplo, impedir a instalação de indústrias no Brasil. Esse tipo de política adotada pelo governo português era uma política opressiva, e ela empobrecia os habitantes da colônia e aumentava o medo e a insegurança em Minas Gerais. No ano de 1788, para a situação ficar ainda mais complicada, o governo português enviou um novo governador para a região das Minas. E esse novo governador anunciou que ia praticar aqui a derrama. O que foi a derrama? Ela seria a cobrança forçada de todos os impostos atrasados. Então, todo mundo que tivesse algum imposto atrasado a pagar deveria quitar essa dívida. Esse tipo de cobrança forçada gerou um clima enorme de revolta. Esse clima tenso tomou conta de toda a população. A capitania de Minas Gerais devia a Portugal, na época, mais de 5 toneladas de ouro. Então, os colonos diziam que não havia nenhuma possibilidade deles pagarem essa quantidade tão grande, já que o ouro estava se esgotando. As autoridades portuguesas diziam que o problema era que o ouro estava sendo desviado, que não estava faltando nada, não estava diminuindo nada. O que estava acontecendo é que o ouro estava sendo desviado e que eles queriam que os impostos fossem pagos de toda maneira. Então, como reagir a essa cobrança, um grupo de homens, quase todos eles da elite de Minas, começou a se reunir na cidade de Vila Rica para planejar uma rebelião contra essa dominação portuguesa. Entre esses homens, entre esses rebeldes, haviam nomes como, por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga, que era um juiz, Cláudio Manuel da Costa, que era advogado e intelectual, Inácio de Alvarenga Peixoto, que era dono de jazidas e filho de um grande fazendeiro e comerciante, um padre, o padre Oliveira Rolim, que era chefe político do Arraial do Tijuco, chamado Diamantina hoje, um agiota e negociante de diamantes, o padre Carlos Correia de Toledo, que era dono de terras minerais e de uma grande fazenda, Joaquim Silvério dos Reis, que era contratador, e a figura mais conhecida, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Esse grupo aí, esses revoltosos, eles tinham objetivos bem específicos. O que eles defendiam? Eles queriam a independência de Minas Gerais, queriam que fosse proclamada aqui uma república, essa república teria como capital a cidade de São João del Rei, e queriam também que em Vila Rica fosse criada uma universidade e uma casa da moeda. E essa república que seria proclamada teria como bandeira essa bandeira que a gente tem hoje, que vem com a inscrição Libertas quais será tamen, que significa liberdade ainda que tardia. Parte desses conjurados eram movidos por ideias iluministas, e eles queriam mudanças. Uma outra parte desses conjurados tinham como único objetivo suspender a derrama, acabar com essa cobrança de impostos atrasados. E esses dois grupos, tanto os que tinham ideias iluministas quanto os que queriam o fim da derrama, eles não entravam num consenso com relação à escravidão, se ela deveria ser abolida ou não, já que uma parte deles, ou a maioria desses conjurados, eram senhores de terras, mineradores e grandes comerciantes. Então, eles precisavam da mão de obra escrava para eles lucrarem, Agora, como que esse movimento chegou ao fim? Essa rebelião, ela foi denunciada por vários indivíduos. Um desses indivíduos estava lá entre os líderes do movimento, o Joaquim Silvério dos Reis. Ele conta o plano dos conjurados para o Visconde de Barbacena, que era o governador das Minas, em troca do perdão de uma dívida que ele tinha com Portugal. Então ele foi perdoado. E como uma curiosidade, Joaquim Silvério dos Reis, ele morre rico quase 30 anos depois que ele dedurou essa revolta. O governador, depois que ficou sabendo desse plano,
ele manda suspender a derrama e ordena que os conjurados sejam perseguidos. Tiradentes e os outros conjurados foram presos, somente Tiradentes foi condenado à morte na forca. Quando eu comecei esse capítulo com vocês, a gente começou o capítulo já falando o porquê, né? Que Tiradentes foi o único a ser condenado à morte. Durante muitos anos se pensou que daquele grupo todo de conjurados ele era o único que era pobre, mas isso não era uma verdade. Então o que se sabe, através de pesquisas recentes, é que Tiradentes foi o único a ser morto porque ele teria assumido a culpa para ele. A rainha de Portugal, a Dona Maria I, ordenou a abertura de 2 processos, um no Rio de Janeiro e outro em Minas Gerais. O julgamento durou 3 anos. 11 dos conjurados foram condenados à forca. Depois as sentenças foram trocadas e somente Tiradentes foi condenado à morte. Os outros sofreram pena de degredo, que é exílio, né? Eles foram expulsos do Brasil e foram para colônias portuguesas na África. Tiradentes, então, foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro, e as partes de seu corpo foram esparramadas pelo caminho que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, ficando a sua cabeça na cidade de Vila Rica, que foi o local onde a revolta surgiu. A intenção da rainha era lembrar a todos o preço a ser pago por quem se rebelasse contra a monarquia. Agora vamos falar sobre a conjuração baiana, que teve como palco a capital baiana, Salvador, no ano de 1798. Para começar esse assunto, eu já coloquei para vocês uma imagem que fala sobre os heróis de Búzios. A conjuração baiana é conhecida também como Revolta dos Búzios, que é um tipo de concha utilizada em religiões de matrizes africanas, que foi um elemento que identificou os integrantes desse movimento. Esses 4 homens aí, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, vão ser os homens que vão ser executados ao final da conjuração baiana. Então eles acabaram virando o símbolo desse movimento. A cidade de Salvador, no ano aí de 1798, possuía por volta de 60 mil habitantes. Desses 60 mil habitantes, 40 mil eram afrodescendentes. Muitos eram escravizados, outros eram libertos ou livres. No século XVIII, mais precisamente no final desse século, em Salvador, a população e o comércio vinham crescendo. E esse crescimento levava muita prosperidade para os senhores de terra e os grandes comerciantes. Mas a grande maioria da população vivia em situação precária, em situação crítica. Por quê? Porque os preços, principalmente da carne e da farinha de mandioca, vinham subindo mais do que eles conseguiam ganhar. Os impostos também eram abusivos, o que contribuía para a alta dos preços de outros alimentos. E, além disso, havia a obrigação de importar produtos industrializados, já que no Brasil não era permitido que houvesse fábricas. Então, essa importação de produtos industrializados fazia com que esses produtos chegassem aqui bem mais caros. E fora o racismo, que era enorme e prejudicava a vida em sociedade. Esse tipo de situação gerava uma insatisfação generalizada entre as camadas pobres e médias da população. Então, em 1798, as ruas e ladeiras das cidades Alta e Baixa de Salvador foram palco de várias agitações políticas. Entre as pessoas insatisfeitas estavam alguns intelectuais. A gente pode citar, por exemplo, o médico Cipriano Barata e o padre Agostinho Gomes. Eles começaram a pregar ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, lemas que a gente já conhece da Revolução Francesa, e acabaram atraindo com isso muitas pessoas pobres. Alguns homens ricos da sociedade baiana também se sentiram atraídos pelo movimento, por essa possibilidade de romper com Portugal e a partir daí ter livre comércio com outras nações, o que Portugal não permitia devido ao pacto colonial, né? Então, no dia 12 de agosto de 1798, a cidade de Salvador amanheceu coberta de dezenas de panfletos que foram afixados em vários prédios públicos. Alguns desses panfletos tinham mensagens como, por exemplo, o povo bainense e republicano ordena, manda e quer que para o futuro seja feita a sua digníssima revolução.
Nesses panfletos, além de frases como essa, haviam também aquilo que os rebeldes defendiam. O que os rebeldes queriam? Eles queriam o fim do domínio português na Bahia, queriam proclamar uma república, né, assim como aconteceu com a Conjuração Mineira, era um desejo também, e nessa república todos teriam igualdade de tratamento. Queriam que o Porto de Salvador fosse aberto para fazer comércio com outras nações, que não fosse somente Portugal. Queriam também a diminuição dos impostos e o aumento dos soldos, que é o salário dos soldados, e da oferta de alimentos também. E, acima de tudo, o fim do preconceito, né? Já que a grande maioria da população de Salvador era de negros. Essas palavras pregadas pelos revoltosos, como por exemplo liberdade, república, isso levava um grande temor para as autoridades, tanto ali que estavam em Salvador, que estavam na Bahia, quanto as autoridades que se encontravam em Portugal. Eles sabiam que essas ideias aí de liberdade, de república, né, o lema que foi usado, liberdade, igualdade, fraternidade, que foi defendido por alguns intelectuais, tinham inspirado revoluções, como por exemplo a Revolução Francesa, que eu já citei, a Revolução Americana, as lutas pela liberdade em São Domingos, que hoje é o Haiti. Então, a reação do governador-geral da Bahia foi rápida, foi imediata. Ele mandou prender dezenas de rebeldes e condenou à morte 4 líderes da rebelião. Todos esses 4 aí que foram condenados à morte eram afrodescendentes e pobres. Eles foram mortos no dia 8 de novembro de 1799 por ordem da rainha de Portugal, Dona Maria. Eles foram enforcados e esquartejados na Praça da Piedade, em Salvador. 2 eram soldados, Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, e 2 eram alfaiates, João de Deus e Manuel Faustino, filhos e netos de escravos. E assim nós concluímos o assunto desse capítulo, Rebeliões na América Portuguesa. Um abraço, 8º ano.